Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Militar. Neste vídeo iremos falar sobre como Israel montou um exército tão poderoso em tão pouco tempo. A guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas chamou a atenção para o histórico poderio militar israelense. A formação das Forças de Defesa de Israel, ou IDF, porém é anterior à criação do próprio Estado judeu em 1948. Ela remonta às organizações paramilitares criadas na clandestinidade durante a ocupação da Palestina por colonos judeus no começo do século XX. Israel é o 15º país com maiores gastos militares no mundo, cerca de 23,45 bilhões de dólares em 2022. Este e os números abaixo são da edição mais recente de 2023 do levantamento do Global Firepower, que mede as forças militares pelo mundo. Segundo o índice, Israel tem 173 mil militares ativos. Em números absolutos, é o 29º maior efetivo do mundo, enquanto o Brasil é o 15º, com cerca de 360 mil soldados na ativa. O efetivo israelense é quase metade, cerca de 46,24% do brasileiro, mas o Brasil tem uma população cerca de 24 vezes maior. Proporcionalmente, Israel ocupa a 8ª posição no mundo em investimentos militares, investindo 4,3% do PIB, Produto Interno Bruto, em 2022, segundo o IISS, Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. No Oriente Médio, seu gasto militar só fica atrás da Arábia Saudita, que é de 75 bilhões de dólares. A força terrestre de Israel é a maior que a do Brasil. O exército israelense, segundo as estimativas da Global Firepower, tem mais tanques que o Brasil, 2.200 contra 466 do Brasil, mais veículos blindados, cerca de 56.290 contra 41.516 do Brasil, e maior poder de artilharia. As forças armadas israelenses contam com blindados, tanques e aviões modernos. Entre os destaques estão 400 tanques modelo Merkava Mk4 e 36 caças F-35, considerados mais modernos do mundo. Deste último modelo, o país ainda deverá receber 39 dos Estados Unidos. O arsenal nuclear e o apoio dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra são trunfos. Única potência nuclear no Oriente Médio, Israel conta com 90 ogivas, além de contar com a ajuda anual de 3,3 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Nunca deixamos de apoiar Israel, disse Biden após o atentado de sábado, dia 7. Agora vamos falar sobre a origem das Forças de Defesa de Israel. A chegada de judeus a regiões da Palestina no final do século XIX gerou insatisfação da população local. Com a ideia de criar comunidades judaicas para um futuro Estado de Israel, os judeus começaram a comprar terras em locais de palestinos. Pela teoria sionista, a sobrevivência do povo judeu dependia da criação de um Estado. O crescimento dessas áreas, conhecidas como kibbutz, gerou a necessidade de proteger a comunidade judaica. Bar Giora foi a primeira dessas organizações, criada em 1907 para proteger os assentamentos em troca de uma taxa anual, segundo a Biblioteca Virtual Judaica. O grupo foi convertido no Hashomer em 1909 e durou até 1920. Sua principal atribuição era proteger os acampamentos de gangues que roubavam propriedades judaicas. Na Primeira Guerra Mundial, os judeus se aliaram ao Império Britânico contra o Império Otomano, que dominava a região naquela época. Sob a supervisão do exército britânico nascia o Corpo Muleteiro de Sião e a Legião Judaica, conta o líder sionista Vladimir Jabotinsky em A História da Legião Judaica. Motivada pela aliança e pela Declaração Balfour, documento britânico favorável ao sionismo, a Legião Judaica ganhou força. A violência de suas ações, no entanto, levou os britânicos a proibirem o grupo. Com o veto, os líderes judeus decidiram criar em 1920 um exército clandestino batizado de Haganah. Para evitar se indispor com os britânicos, o grupo tinha como filosofia a moderação. Os grupos foram fundamentais durante a Revolta Árabe 1936 a 1939 na Palestina. Na época, o capitão inglês Ord Wingate, um sionista declarado, passou a treinar o grupo e criar esquadrões noturnos, os Comandos da Meia-Noite. Em pouco tempo, o Haganah se transformou em uma tropa de choque de elite. Em 1940, o judeu radical Abraham Stern passou a liderar o grupo fanático Lehi, defensor de ataques suicidas. Àquela altura, a população judaica contava com 3 organizações combatentes clandestinas, a Haganah, o Irgun e o Lehi. Os britânicos passaram a reprimir os grupos, mas o Lehi respondeu assassinando o ministro inglês Lord Money em 1944.
enquanto Irgun praticou um atentado no Hotel Rei Davi, que matou 91 pessoas em 1946. Com o fim da Segunda Guerra, os três exércitos se juntaram para expulsar os britânicos da Palestina. Ao mesmo tempo, o Haganah se preparava para uma guerra com os árabes assim que os britânicos deixassem a Palestina. O grupo aumentou os estoques de munições e mantinha uma indústria secreta de armas e outra subterrânea de balas. Na época, o Haganah contava com cerca de 75 mil membros, segundo o livro A Job Well Done. Quando o Império deixou a Palestina e a ONU aprovou a divisão daquelas terras entre judeus e palestinos, eclodiu a Guerra Palestino-Sionita em 1947 a 1948, vencida por Haganah, que ocupou mais território. Israel declarou sua independência em 14 de maio de 1948. 2 semanas depois, o governo provisório criou as Forças de Defesa de Israel ao fundir o Haganah, Irgun e o Lehi. Já sob o ataque de Egito, Síria, Líbano e Jordânia, o exército israelense recebeu armamento de outros países, principalmente da Tchecoslováquia, para vencer a guerra. Desde então, o exército de Israel ganhou outras guerras, como a dos 6 Dias em 1967 e a de Yom Kippur em 1973. Bom, este foi o vídeo. Quero pedir a todos vocês que deixem o seu like e se inscrevam para que o canal possa crescer e nos incentivar a produzir mais vídeos como esse. E também peço para que vocês compartilhem o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado!